Fala galera, e aí, beleza? Forte abraço, mais uma vez muitíssimo obrigado por retornar ao meu canal. Você que está chegando pela primeira vez ou ainda não se inscreveu, não perca tempo. Inscreva-se e assinale o sininho de notificação. Já chega deixando aquele like esperto, o seu joinha é muito importante para este vídeo. Se você quiser me seguir nas redes sociais, o link está na descrição do vídeo. Um algarismo, Mauro Santana tudo junto e o Santana com 2 N's no Instagram. O Twitter é a mesma coisa. Um algarismo, Mauro Santana tudo junto e o Santana com 2 N's também no Twitter. Este que é mais um quadro Tudo sobre Flamengo, trazendo as novidades agora de 2020 e, lógico, a movimentação do mercado da bola e o Flamengo agitado no mercado, procurando jogadores e manter seus principais atletas do elenco. E agora com um problema, afinal de contas, oficialmente, Gabriel Barbosa não é mais jogador do Flamengo. Ele que estava emprestado pela Inter de Milão até o dia 31 do mês passado, o contrato se encerrou, embora houvesse um acordo entre Flamengo e o Clube de Milão para permanência em definitivo de Gabriel Barbosa. O Flamengo não conseguiu chegar a um acordo com o staff do atleta com relação a período de contrato, salário, onde há uma diferença aí superior a R$500 mil mensais e ainda bônus em caso de produtividade e alcance de metas. Então, com relação a tudo isso, existe ainda um impasse entre Flamengo e Gabriel Barbosa, o que, inclusive, vem causando incômodo na diretoria do Flamengo no que diz respeito ao planejamento do futebol para 2020. Sabe-se que os jogadores da equipe principal do Flamengo ficarão de férias até o próximo dia 22. E a intenção do departamento de futebol é de que pelo menos 95% do elenco, ou seja, se você tem um elenco com 20 jogadores, pelo menos 19 dos jogadores com os quais o técnico Jorge Jesus vai contar, pelo menos neste primeiro semestre, já estejam à disposição da comissão técnica. Se o grupo tem 40 jogadores, que pelo menos 38 estejam à disposição, e desses 38, logicamente, a espinha dorsal do Flamengo, os seus principais atletas, também já estejam definidos. Não é o caso de Gabriel Barbosa, artilheiro do Brasil, artilheiro da América, né? Ele que foi campeão brasileiro e também da Copa Libertadores da América, sendo decisivo, marcando os 2 gols da virada por 2-1 diante do River Plate na grande decisão da Libertadores, onde eu tive a graça de acompanhar em loco, lá em Lima, na capital peruana. Então, existe toda essa definição e eu vou trazer para você aqui os detalhes. Peço que você assista esse vídeo até o final e, lógico, se você discordar de algo que eu disser ou se tiver algo a acrescentar, pode deixar o seu comentário aqui abaixo. Com relação a Gabriel Barbosa, o Flamengo que fez uma oferta em torno de R$1,5 milhão, o jogador pede mais de R$2 milhões por mês de salário, mais acréscimo de bônus em caso de produtividade, ou seja, minutos em campo, partidas disputadas, gols feitos, né? Quando ele atingir uma determinada soma de gols, ele recebe uma bonificação, atingindo uma outra soma de gols, mais outra bonificação, artilharia das principais competições e, é claro, títulos conquistados com a camisa rubro-negra. Até aí, o Flamengo até aceitaria chegar a estas bonificações. Este não é o problema. Período de contrato também não é problema, já que o Flamengo desejaria 5 anos de contrato, o staff do jogador quer 4 anos, dá para chegar a um denominador comum. Também tem a coisa que envolve a multa rescisória e uma certa facilitação que quer o Gabigol em caso de surgir uma proposta de um grande clube do futebol europeu. Flamengo não compactua com isso, quer um valor elevado, até porque se o jogador sair, o Flamengo quer ser compensado de maneira devida em caso de uma negociação futura envolvendo o atleta. Afinal de contas, o salário dele seria muito elevado, mesmo com a oferta do Flamengo de R$1,5 milhão, o que faria de Gabigol o jogador mais bem pago do futebol brasileiro. Mas não pensa assim o atleta, ele acredita que merece mais, principalmente pela excelente participação que ele teve, excelente atuação ao longo da temporada de 2019. A diretoria do Flamengo não entende dessa forma, acredita que a oferta já é uma oferta excelente, feita dentro da realidade orçamentária do Flamengo, dentro de uma proposta que é responsável, Flamengo que não vai cometer nenhuma loucura para manter o jogador. No entanto,
os representantes do atleta, os empresários de Gabriel Barbosa, acreditam que o Flamengo pode subir ainda um pouco essa margem, né? A diretoria até aceita conversar no que diz respeito a ceder de uma forma, desde que o jogador também ceda pelo lado dele. O Flamengo já avisou que não vai chegar aos 2 milhões de reais que são exigidos pelo jogador. Então, existe agora essa situação que envolve o impasse entre aquilo que o Flamengo oferece e aquilo que o jogador deseja. E com um agravante para o Flamengo. Até o dia 31, o Flamengo tinha prioridade para acertar com o Gabriel Barbosa. Entre Flamengo e Inter de Milão, já tudo acertado para o pagamento dos direitos econômicos do atleta, que passariam a ficar vinculados pelo rubro-negro. O Flamengo que escalonou para pagar em 3 vezes, seriam 18 milhões de reais, e esses 18 milhões de reais pagos em 3 parcelas de 6 milhões, perdão, 18 milhões de euros, pagos em 6 parcelas de 6 milhões de euros, né? O que giraria aí em torno de quase 90 milhões de reais, e que seria aí a maior contratação da história do Flamengo, superando a contratação de De Arrascaeta no início do ano passado, quando o jogador foi contratado junto ao Cruzeiro. Lógico que o Flamengo pensa em fazer esse investimento porque já é um jogador ambientado, ele já é ídolo da torcida, identificado com o rubro-negro, já está plenamente adaptado à filosofia de trabalho e ao esquema implementado pelo técnico Jorge Jesus, e conta com a confiança do treinador português. Mas, repito, o Flamengo não fará loucuras para mantê-lo. E agora, com o fato de que outros clubes podem formalizar, sem problema ético nenhum, suas propostas também para ter o Gabriel Barbosa, e seu staff também pode sentar para conversar com outros clubes, já que não há mais prioridade do Flamengo, porque findo o período de empréstimo do atleta, quando, durante este período, o Flamengo poderia conversar diretamente com a Inter de Milão e diretamente do jogador, sem que houvesse interferência de outros clubes nessa situação. Chegou a haver a informação vinda da imprensa europeia de que o Crystal Palace, que disputa a Premier League, estaria interessado na contratação do jogador. Pelo amor de Deus, o Crystal Palace é como se fosse uma espécie, com todo respeito ao Avaí, mas é um Avaí do futebol inglês. Então, eu não acredito que o Gabriel Barbosa sinta vontade de se transferir para um clube como o Crystal Palace. Para mim, seria uma involução, seriam 2 passos atrás na carreira do jogador que veste a camisa do Flamengo, que hoje é o clube mais poderoso da América e um dos mais poderosos do mundo. Então, o Flamengo tenta seduzir o jogador com essa circunstância, afinal de contas, se ele fizer pelo menos metade do que ele fez em 2009, se conseguir repetir em 2020, com certeza vai pintar uma proposta de um grande clube europeu para a sua contratação. E aí ganharia o Flamengo, ganharia o próprio Gabigol, todo mundo ficaria feliz nessa história. Mas o Flamengo, repito, já começa a se incomodar, os dirigentes do Flamengo já começam a ficar incomodados com o arrasto dessa negociação, já começa a virar novela a permanência de Gabriel Barbosa. Digo, já não há mais permanência, porque ele já não é mais jogador do Flamengo. Então, a diretoria rubro-negra já começa a buscar alternativas, já começa a buscar opções dentro do mercado da bola. Uma delas é um jogador que o Flamengo já tentou buscar no meio de ano, quando chegou o técnico Jorge Jesus, que ficou encantado pelo futebol do atacante Pedro, então no Fluminense. O atleta, que havia despertado até mesmo o interesse do Real Madrid, sofreu uma gravíssima lesão, teve que passar por uma delicada cirurgia, ficou meses parado até que retornasse ao futebol, aos gramados, e o Flamengo ficou tão interessado que chegou a formalizar uma proposta ao co-irmão Fluminense, com quem o Flamengo administra o Maracanã. No entanto, Mário Bittencourt, à época presidente do Fluminense, rejeitou esta proposta, alegando que não poderia negociar diretamente com um arquirrival. Sabendo-se que o Flamengo fez uma proposta de 10 milhões de euros por 75% dos direitos econômicos de Pedro, de 75% que estavam de posse do Fluminense, os outros 25% pertenciam ao staff do atleta. O Fluminense não quis negociar com os representantes do Pedro, já estava tudo acertado, no entanto, não houve negócio porque o Fluminense, detentor dos direitos federativos, não quis repassá-lo ao Flamengo. Surgiu a proposta da Fiorentina e o Fluminense, até pressionado financeiramente, já que negou uma proposta até bastante vantajosa do Flamengo,
eu acho até que para padrões de futebol brasileiro foi uma proposta até muito acima da média, pelo rubro-negro. No entanto, o Fluminense preferiu negociá-lo para a Fiorentina por 11 milhões de euros, 100% dos direitos, ou seja, o Fluminense ficou aí com um pouquinho mais de 8 milhões de euros, né, dessa negociação, quando poderia ter ficado com 10 milhões de euros pelos seus 75%. Fato é que o jogador não está sendo aproveitado na Fiorentina. Haverá uma mudança agora na comissão técnica para a temporada de 2020, é até algo um pouco sui generis com relação ao futebol europeu. Geralmente há mudanças em comissão técnica ao final de temporada, dificilmente os clubes fazem mudanças em meio de temporada, mas a Fiorentina fez. E com essa mudança na comissão técnica, né, haverá uma consulta ao novo treinador para saber se ele vai querer contar com Pedro em seu elenco. Se ele não quiser contar com Pedro, existem dois caminhos. O primeiro, a negociação em definitivo do jogador. O Grêmio surge como interessado, mas a Fiorentina já acenou que até aceita negociá-lo, mas quer que o argentino Kahneman seja incluído nesta negociação, já que existe a constatação de uma carência para o setor defensivo e a Fiorentina veria com bons olhos a negociação envolvendo o zagueiro argentino que faz dupla com Pedro Jeromel no tricolor gaúcho. Mas em Porto Alegre a tendência é de que não seja incluído. Inclusive, eles entendem de que o jogador é inegociável. O Kahneman hoje é inegociável porque o Grêmio não teria condições, mesmo com a negociação, de se lançar ao mercado, já que ele vai ter também, além do Kahneman, vai ter que colocar um dinheiro para complementar na aquisição do Pedro, de se lançar ao mercado para trazer um outro zagueiro de mesmo nível. Então, justamente por essa questão da impossibilidade ou a grande dificuldade para a reposição do elenco neste setor, o Grêmio não estaria disposto a fazer uma negociação em definitivo. E aí surge a possibilidade do Flamengo, porque o Flamengo não quer negociar o atleta em definitivo. A intenção do Flamengo é o empréstimo nos mesmos moldes de Gabriel Barbosa em 2019. O empréstimo pelo período de 1 ano, até 31 de dezembro. O jogador, inclusive, viria com o valor fixado em contrato para aquisição de seus direitos econômicos e aí, de acordo com o seu aproveitamento ao longo da temporada, o Flamengo optaria ou não, durante este período de 12 meses, na aquisição em definitivo do jogador. É uma hipótese ainda em questão embrionária. O Flamengo já chegou a fazer contato com os representantes do Pedro, né, com a empresa que administra a carreira do Pedro. Houve até o sinal verde. No entanto, eles fizeram questão de deixar claro que a decisão será da Fiorentina e eles não vão fazer nenhuma carga, não farão nenhuma pressão, nenhum lobby para qualquer outro clube. Mas deixaram claro de que o Flamengo seria sim um destino muito bem-vindo para que o atleta voltasse a ser titular e dessa forma até ficasse mais próximo novamente de uma convocação para a seleção brasileira e que com isso aumentasse a sua visibilidade internacional. Além do Pedro, né, o Jorge Jesus também fez um contato com o Ben Arfa, que é um atleta francês já com 32 anos, ele que é tido como uma eterna promessa, surgiu muito bem nos seus primeiros anos de carreira, chegou a ser convocado para a seleção francesa, mas não conseguiu vingar. Ele é tido como garoto problema, bad boy, né? Mas lembrando que recentemente o Flamengo tentou contratar o Balotelli, que também tem essa questão extracampo muito efervescente. Eu diria que perto, né, comparado ao Balotelli, o Ben Arfa é good boy. De qualquer forma, ele até agora não conseguiu se firmar. Teve oportunidade em grandes clubes do futebol europeu. Recentemente ele está sem clube, disputou o último campeonato francês pelo Rennes da França, um clube de médio a pequeno porte. Mas existe sim essa possibilidade, eu acredito até que ele tem qualidade para sobressair no futebol brasileiro. Ele está bem acima da média se comparado aos demais jogadores no futebol brasileiro, mas a questão dele é cabeça. Será que ele daria certo no Flamengo com relação a essa questão psicológica, um jogador bastante instável, né? Vamos aguardar para ver o desenrolar dos acontecimentos se Gabigol retorna ao Flamengo. Eu digo retorna porque ele já não é mais jogador do Flamengo. Ou se a diretoria rubro-negra
vai ao mercado novamente para contratar outro jogador para o ataque, para servir de referência ofensiva para a equipe do técnico Jorge Jesus. Agradeço enormemente você ter acompanhado o meu vídeo aqui até o final. Não saia sem antes deixar o seu like, seu joinha é muito importante para este vídeo. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se e assinale o sininho de notificação. Não vai embora depois desse vídeo não, tem muita coisa aqui para você acompanhar, além do Tudo Sobre o Flamengo, você tem outras playlists, você tem o Comentário Sem Freio, você tem os gols que eu narrei em 2019 pela Rede Fla, agora em 2020, tem mais, tem o pós-jogo, também das partidas do Flamengo realizadas na temporada passada. Este ano também tem mais, tem as crônicas que eu já compus em homenagem ao Flamengo, então passei pelo canal, usufrua do conteúdo. Eu vou ficando por aqui, desejando para você um forte abraço, beleza?